Oi, gente, tudo bem? Então, me pediram, né, para passar essa pregação para vocês hoje, o pessoal da Baixada aí, do Fac Joana. Então, eu quero pedir primeiro, né, que vocês possam aproveitar bem, né, essa pregação, né, não por mim, né, não porque sei o que estou falando, mas porque é o momento que Deus fala também, né. Então, pedir para vocês puderem aproveitar ao máximo, né? Se vocês puderem anotar e aproveitarem e anotando algumas coisas também, para a gente ter essa reflexão, né? E conseguir que não seja só mais um momento, né? Mais uma pregação que nós vamos ouvir, mas que seja mesmo uma... Eu esqueci a palavra agora. Mas que a gente possa contrapor com a nossa vida, né? Que a gente possa, nesse momento, refletir, meditar, né, sobre esse tema e pensar, né, se a gente tem vivido isso, se a gente tem vivido essa realidade, como nós temos vivido, né? Então, vamos fazer uma oração para iniciar esse momento, né, uma oração breve, para que o Senhor possa permanecer conosco nesse tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, nós vos bendizemos e vos louvamos por mais esse dia que o Senhor nos dá de vida, mais esse dia que o Senhor nos dá a graça de buscá-lo, de conhecê-lo. Nós pedimos que nesse momento de pregação o Senhor possa nos dar a graça atual para esse momento, para que nós possamos também ouvir com atenção, que as suas palavras, Senhor, possam cair como flecha em nossos corações, que seu amor possa abrasar a nós, para que nós possamos, amado Deus, sair revigorados nesse momento, para que nós possamos olhar, Senhor, para Ti, para a Tua Santa Cruz e reconhecer que És o Senhor das nossas vidas, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos liberta e que o Senhor nos ama. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, para que nós possamos bem viver esse momento. Infunde-nos com Teu Santo Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de amor, para que nós possamos aproveitar esse momento unidos a Ti, Senhor, e que essa pregação possa dar muitos frutos em nossos corações e em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, deixa eu me apresentar, né, porque eu ainda não me apresentei. Meu nome é Karina, eu tenho 19 anos. Eu não sou da Baixada, né? Eu sou de Petrópolis. Eu sou vocacionada da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim. Estou no meu primeiro ano, né, de discernimento com a comunidade. Mas, então, né, o tema que me pediram, né, para falar com vocês é sobre Jesus Salvador. E eu sempre gosto de fazer uma suspense, assim, né, antes de falar o tema, mas hoje eu não quis fazer suspense, né, eu quis ir direto pro tema, porque essa própria palavra já nos leva a refletir, né, Salvador. Jesus é nosso Salvador. Mas de que Jesus nos salva? Por que nós precisamos de salvação, né? A gente não estava bem assim antes de Jesus aparecer? O que aconteceu para a gente ter que precisar de um Salvador, né? E por que tinha que ser Jesus, né? Às vezes pode parecer uma pergunta boba, assim, né? De que Jesus nos salva. Mas é sempre interessante a gente refletir sobre essa realidade, né? Então, para a gente mergulhar nisso, a gente tem que ir lá no início, né? Onde tudo começou. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 3, se vocês estiverem com a Bíblia aí por perto, né? Em Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13.
Eu acredito que todo mundo já tenha lido ou ouvido já essa passagem, mas nós vamos ler aqui de novo para mergulharmos nesse tema, para guiar. Essa palavra vai nos guiar nessa pregação. Então, peço desculpa que de vez em quando eu tenho que ficar bebendo água, porque minha garganta ela é ruim por natureza. Então, lá no versículo 1, capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto era agradável, era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho de vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. E depois, no versículo 23, o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado, e expulsou-o. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa passagem, narra o acontecimento do pecado original, o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. E o que acontece aqui, Adão e Eva desobedecem a Deus, movidos por um orgulho, por uma proposta que a serpente tinha feito deles serem como deuses, e tentados, por essa magnificência, de ser como Deus, eles comem do fruto e são expulsos do jardim, O fruto era proibido. E aí eles caem no primeiro pecado, Então, é interessante a gente ver os aspectos do fruto. Eu vou pensar, Karina, você tá maluca, mas não é não. Olha só, vocês prestem atenção. Os aspectos do fruto. O que a Bíblia vai dizer? Que a mulher, vendo que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. Algumas outras traduções vão trazer o mesmo sentido, mas com algumas palavras diferentes. Então, por exemplo, a Bíblia da CNBB, quem tem a Bíblia da CNBB aí, vai ler assim também, A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável por dar conhecimento. Ou ainda, uma outra tradução, que eu busquei, que é da Bíblia de Jerusalém, vai dizer o seguinte: era boa ao apetite e formosa à vista, falando do fruto, o fruto da árvore, e que era desejável para adquirir discernimento. Então, o que aconteceu? Eva olhou o fruto. Primeiro ela viu que o fruto era bom para comer. Então, o fruto
tinha um sabor bom, teria um sabor bom e faria bem, né? Entre aspas. Era bonito. Ela olhou pro fruto e viu que o fruto era também bonito, né? Porque pensa assim, uma comida. A comida geralmente a gente come com os olhos, né? Então, se a comida é bonita, né? Você aumenta a vontade de comer, né? Então, viu que o fruto era bonito, né? Formoso à vista, né? E também era bom para dar conhecimento. Esse conhecimento que é próprio, né, do fruto, né? Esse conhecimento não é um conhecimento dado por Deus. E a diferença, né? O conhecimento de Deus, Deus conhece todas as coisas, né? Quando a gente tenta ser como Deus, então quando a gente entra no pecado, que conhecimento, né, que o pecado nos tenta, né? É como uma astúcia para conhecer, sabe? Né? Tipo, você ter uma astúcia, uma esperteza. Mas não um conhecimento que é a sabedoria, porque a sabedoria é diferente. A sabedoria, ela vem de Deus, a sabedoria de todas as coisas, né? A verdade, ela vem de Deus. Então, esse conhecimento não é um conhecimento próprio de Deus, né? É uma astúcia. Como o demônio é astúcio. Para ele. Nem sei se a palavra é astúcio. Acho, mas enfim. Para ele tentar a gente, né? Então, ele é sábio? Não, de jeito nenhum. Porque Deus é sábio, né? A sabedoria é divina. Mas ele é esperto. Ele tá ali atento para as coisas, né? Então, essa esperteza, né? Esse conhecimento que a Bíblia narra. Não é coisa da minha cabeça, tá, gente? É a palavra original em hebraico que dá esse sentido, que não é a palavra de sabedoria que é usado para Deus, né? Mas é essa esperteza, essa astúcia. Então, por que eu foquei nesse versículo, né? Tem tanta coisa ali para focar, eu foquei nesse versículo. Porque Adão e Eva, eles são tentados da mesma forma que eu e você, nós somos tentados todos os dias da nossa vida, né? Então, isso que acontece aqui é o que São João, depois, lá de Jesus, ele vai escrever na primeira carta dele, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que são essas concupiscências, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas estão presentes no mundo, né? Estão presentes em nós e é o que nos leva ao pecado. Então, o demônio não é criativo, né? Então, a gente vai ver em Adão e Eva, é assim que ele tenta Adão e Eva. Soberba, começar pela concupiscência da carne. Concupiscência da carne, ela olhou o fruto e viu que o fruto era tinha bom sabor, né? Era bom para comer. Então, o prazer do fruto, né? De você comer e sentir prazer ao comer algo. Então, primeiro, ela foi tentada ali pelo prazer, a concupiscência da carne. Depois, ela viu que o fruto era agradável ao olhar. Ela viu que o fruto era atraente. Então, isso aí foi a segunda concupiscência dos olhos. E por que o final, né? Que culminou isso, né? O fruto era bom para abrir a inteligência, né? Para dar conhecimento, que é a soberba da vida, porque eles queriam esse poder de ser como Deus, né? Então, dessas três formas, a serpente tentou Adão e Eva. Dessas três formas, nós ainda somos tentados,
né? Todos os nossos pecados, eles estão dentro de um desses 3 pontos aí, dessas 3 concupiscências. E a gente tem que estar sempre atento, né, a essa realidade. Adão e Eva, eles cederam, né? Pela beleza, pelo prazer, pelo poder, o desejo de possuir, e acabaram no pecado, não é? E o que acontece? São expulsos do jardim, né? Eles são expulsos, eles têm que sair do jardim, e essa acaba sendo a consequência também do pecado na nossa alma, na nossa vida, né? Quando a gente peca, a gente declara guerra contra Deus, né? A gente se afasta de Deus. Uma das consequências do pecado é essa, né? É o afastamento de Deus, a inimizade com Deus, não é? E da mesma forma aconteceu com Adão e Eva, né? Eles foram expulsos do jardim, foi a consequência daquilo que eles fizeram, né? Não por uma maldade de Deus, né? Mas a consequência de um ato, né? Todo ato tem sua consequência. Então, essa foi a consequência do ato de Adão e Eva, né? Eles foram expulsos do jardim. E é importante também a gente pensar que Deus não se alegra com essa realidade, né? Muito pelo contrário, a Deus dói muito, né? Então, eu imagino, né, assim, pensando nessa narração que nós estamos lendo. Para Deus expulsar Adão e Eva no jardim, não era como se depois ele ficou tranquilão, né? Mas o amor de Deus, ele permanece, mesmo quando a gente se afasta dele pelo pecado. Então, é interessante a gente pensar no amor de Deus como o amor de uma mãe, por exemplo. Uma mãe que vê seus filhos afundados, por exemplo, né? Uma realidade que a gente tem muito presente assim hoje em dia. Mas uma mãe que vê o seu filho afundado no mundo das drogas, por exemplo, cheio de vícios, de dependência, e a mãe, ela não sofre aquilo que o filho sofre, porque a mãe tá vendo aquilo que está acontecendo com o filho dela, né? Mas isso não significa que a mãe não sente essa dor de ver o filho assim, né? E o Senhor, quando a gente se joga nos nossos pecados, né? Quando a gente mergulha nessa vida de pecado, o Senhor, ele nos olha com esse olhar também, né? Como de uma mãe que ama seu filho, né? O Senhor, ele volta para nós esse olhar de amor. Ele tenta se aproximar de nós, né? Ele não deixa que a gente fique caminhando por nós mesmos, né? Perdidos por aí. Mas ele também não nos tira o livre-arbítrio, né? Então, como Adão e Eva quiseram e comeram, Deus não proibiu naquela hora, né? Se eles optaram por comer, eles comeram. Também, quando a gente opta pelo pecado, eu acredito que com muita dor o Senhor observa, né? E o Senhor permanece conosco enquanto nós estamos pecando, né? Mas sem obrigar a gente a tomar outra decisão, né? Senão a que a gente quer. Então, o Senhor, ele permanece conosco porque antes de Adão e Eva, a gente não tinha a redenção de Cristo, né? Então, até ali, todo o tempo que se passou, né? Depois, só no Novo Testamento, que um sacerdote eterno oferece um sacrifício que é capaz de remir todos os pecados da humanidade. E por esse sacrifício, a dor do Senhor pelo nosso pecado, quando a gente insiste no nosso pecado, talvez seja até maior, porque Ele nos deu o meio, o caminho, para que a gente possa vencer o pecado, né? Ele nos deu a melhor forma de vencer o pecado, mas mesmo assim a gente continua caindo nos mesmos pecados, né? Então, quanto mais a gente se deixa afundar
por uma vida, né, de pecado, Deus também sofre com isso, né? Deus sofre. Não da forma que nós sofremos, né? Porque nós sofremos de uma forma que nós não conseguimos ver. Nós sofremos muito pouco, acredito, né? Porque nós não conseguimos ver o estrago que nós estamos fazendo com a nossa alma quando nós mergulhamos numa vida de pecado. Nós não vemos, mas Deus vê. Deus, ele conhece, né? Ele consegue ver o mais fundo da nossa alma e ele vê a bagunça, né? Ele vê as feridas, ele vê os sangramentos da nossa alma, ele vê tudo, né? E ele vê como que a gente está se autoflagelando, né? A gente está se estragando por dentro, né? E isso causa dor ao Senhor, eu acredito, né? Isso causa dor ao Senhor, né? As chagas de Cristo voltam a sangrar. E quanto mais a gente mergulha nessa vida de pecado, mais a nossa alma vai se rebelando contra Deus, né? Mas a nossa alma quer aquilo que a faz mal, aquilo que faz mal, né? Então, nossa alma quer aquilo. É como, assim, eu acho assim, essa analogia das drogas, assim, muito, muito propícia, né? Então, é como uma pessoa que possui um vício. A pessoa, para largar o vício, ela tem crise de abstinência, por exemplo. E a crise de abstinência vai fazer com que ela queira voltar ali ao que ela se submetia, né? Seja uma droga, seja bebida, né? Vai querer voltar para fazer aquilo passar, né? Então, a nossa alma assim, não sou teóloga, né? Mas mais ou menos isso, né? Porque a nossa alma se rebela contra Deus, porque a gente tem que sofrer para purificar nossa alma, né? Mas quanto mais a gente mergulha e insiste no pecado, a gente torna estéril a cruz de Cristo, né? Cristo morreu para que eu continuasse no pecado? Não, não é por isso que Cristo morreu, né? E Cristo, olha que bonito isso, né? Tudo o que Cristo assumiu em sua carne, ele remiu na sua cruz, né? Isso não é uma fala minha, isso é de um padre da igreja, se não me engano. Então, vocês lembram que eu falava das concupiscências, né? As 3 concupiscências. Adão e Eva foram tentados dessa forma e cederam, né, à tentação. Nós somos tentados dessa forma e muitas vezes nós cedemos à tentação. Dessa mesma forma que Adão e Eva foram tentados, Cristo foi tentado também. Aí eu falo, Karina, onde está isso? Porque no Evangelho nenhum lugar fala sobre concupiscência nenhuma. Então, a gente vai abrir lá em Lucas. Vocês conhecem a passagem das tentações de Jesus no deserto, né? Eu espero que sim. Mas se alguém não conheça, caso alguém não conheça, ela está lá em Lucas 4. E qual que é esse contexto, né? Jesus, antes de começar a sua vida pública, ele vai para o deserto e fica 40 dias no deserto, em jejum. E lá, nesse deserto, ele foi tentado. Então, pelo demônio, ele foi tentado. Né? Obviamente, ele que tenta. Então, Lucas 4. A gente vai ver aqui as sugestões que o demônio dá para Jesus, ali no deserto. Lucas 4, versículo 3. Primeiro ele vai falar: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Aí nós temos a primeira concupiscência da carne. Jesus estava 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Ele era homem também, né? Vamos lembrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem, então ele sentia fome. Então, ele estava 40 dias sem comer. É propício, né? Faria sentido se ele falasse, nossa, realmente, né? Tô 40 dias, vou transformar essa pedra em pão.
Não foi uma sugestão boba, né? Foi uma sugestão de grande valor até, né? E a gente vai ver aí a primeira concupiscência, a concupiscência do pão, que Jesus responde de forma honrosa, né? Ele fala, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, de toda a palavra de Deus, né? E depois, segunda tentação, no versículo 6. Eu te darei todo este poder e glória destes reinos. Então, vou falar um pouquinho antes, né? O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. Então, ali Jesus foi tentado pela visão, concupiscência dos olhos, é a segunda concupiscência, né? Jesus foi tentado pela visão. Ele mostrou todos os reinos, né, para Jesus e falou que ele poderia ter. E Jesus também responde de forma honrosa, né? Porque a condição, né, que ele deu ali era que ele daria a glória daqueles reinos se Jesus se prostrasse diante dele, né? E Jesus responde, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a ele somente servirás. E depois, na última tentação, versículo 9, o demônio leva Jesus ao ponto mais alto do templo e fala, né? Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Essa tentação é a soberba da vida, né? A terceira concupiscência. A soberba da vida, porque ele tenta Jesus no poder. É óbvio que Jesus poderia ser lançado ali e, sei lá, ficar flutuando, se lançar daí, cair, mas não sofrer nenhum machucado. É óbvio, ele é Deus, ele poderia. Da mesma forma que quando ele estava pregado na cruz, ele poderia descer da cruz. Mas Jesus, ele não cede, né? Essa tentação de seu poder. Ele não precisa dar satisfação. Não precisa dar satisfação a ninguém? Não precisa, né? E mesmo depois ele ainda fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Responde, né, o demônio com essa última tentação, né? Que ele poderia pular dali e falar, Senhor, sou teu filho, né, pai? Sou teu filho, vou pular. Obviamente não, Jesus não faria isso, né? Mas Jesus, ele foi tentado. E ele venceu essas tentações. E vocês podem ver que essas três formas, né, que nós somos tentados, por essas concupiscências, né? Então, Jesus, ele deixa esse exemplo para nós, né? De que nós podemos sim vencer, né? Nele, né? Não por nós mesmos, mas nele nós podemos vencer. Jesus deixa isso marcado na Bíblia, né? Deixa isso presente no meio da Sagrada Escritura, para que nós possamos vencer em Cristo, né? Cristo, ele é o maior exemplo, né, que nós temos. Somos cristãos, né? Então, ele se esvaziou de tudo que tinha. Sendo Deus, ele se tornou servo, né? Se encarnou como homem. Então, ele se submeteu à natureza humana, né? Imagina Deus bebê. Por exemplo, Deus aprendendo a falar. Ele se submeteu à nossa pequenez, à nossa miséria. E tem duas frases do Padre Paulo Ricardo que eu gosto muito, né? Que ele fala, né? Enquanto Eva quis, Cristo tudo entregou. E as mãos de Eva se voltaram para o lenho, né? Para o madeiro, para a árvore, para pegar. E as mãos de Cristo se abriram ao lenho para dar. Então, no lenho da cruz, Cristo, ele renovou a criação, não é? Se Eva se voltou ao lenho para pegar o fruto, né? Se voltou ao lenho para possuir, porque ela queria, Cristo, ele abre mão do querer, ele se entrega, né? Ele dá.
tudo aquilo que ele tem, todo o seu sangue, né? Ele dá a sua vida. Uma gota do sangue de Cristo, com certeza, seria suficiente para apagar os nossos pecados. Mas ele quis dar a sua vida, né? É sempre importante lembrar que Cristo quis dar a sua vida. Ele não foi obrigado, ele não foi assassinado, ele entregou a sua vida, né, por nós. Ele poderia a qualquer momento parar aquilo, poderia, com certeza. Mas ele não fez, né? Ele foi até o final, porque ele pensava em cada um de nós. E eu penso, né, desde o horto até o Calvário, em sua flagelação, cada flagelada que Jesus recebia, que devia ser dolorosíssima, né? É quando Jesus foi pregado na cruz, né? Ficou lá horas agonizando na cruz. Depois que ele morreu, ele ainda se deixou ser transpassado por uma lança. E tudo isso por quê, né? Por você. Ele fez tudo isso por amor a mim, fez tudo isso por amor a você. E enquanto ele sofria por cada um de nós. Ele carregou os nossos pecados, né? Somente Deus poderia pagar uma dívida tão alta quanto a nossa, né? Somente Ele poderia. Então, Ele o fez, né? Ele se encarnou e deu a vida por nós, né? Sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. E isso está lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer o seguinte, Isaías 53, versículo 4 ao 6. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Então, sobre Cristo pesou os nossos pecados, né? E as nossas faltas. Tudo pesou sobre Cristo, né? Porque para ele remir, como eu falei, né? Para ele remir os nossos pecados, ele precisou assumir os pecados de toda a humanidade. O Senhor tomou, né? Se fossem por ele só os meus pecados, com certeza já seria um sofrimento enorme, né? Os pecados, sei lá, de 3 pessoas seria um sofrimento enorme. Imagina os pecados de toda a humanidade, daqueles que ainda nem tinham nascido. Meus, os seus, de toda a humanidade, o Senhor remiu na sua cruz. Então, Cristo morreu na cruz por mim, por você, né? E tem uma reflexão de um livro, que é esse livro aqui, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Provavelmente vai ficar invertido para vocês, né? Mas esse é o nome, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Ligório. E são várias meditações, né, sobre a paixão de Cristo. E nesse livro, Santo Afonso ele faz a seguinte meditação, né? Parafraseando aqui, né? Se alguém desse a vida por mim, eu não seria eternamente grato a essa pessoa? Então, se alguém morresse no meu lugar, sempre que eu lembrasse dessa pessoa, eu não iria dar suspiros, né, de gratidão? Alguém aqui, né? Sei lá, qualquer pessoa. Se alguém morresse por mim, essa pessoa morreu por mim, para que eu tivesse vida agora aqui. Eu não seria eternamente grato, né? Sempre que eu pensasse nessa pessoa, eu não ia, no meu coração, dar
pulos de amor, né? De gratidão. Então, quanto mais grato, né? Nós devemos ser a Deus, né? Porque não foi só uma pessoa que deu a vida. Deus entregou a sua vida, né? Deus derramou o seu sangue. E livremente, né? Então, olhando para a cruz, quando a gente lembra da cruz de Cristo, lembrar daquele que deu a vida por mim, né? Por cada um de nós. Como não pensar nisso, né? E não se encher de amor por Deus, né? Como não pensar nisso e continuar na mesma vida, né? Como pensar nisso e não desejar mudar, né? Para agradar o Senhor. Para fazer com que a cruz de Cristo dê frutos em nossa vida, né? Então, nós temos que sempre relembrar disso, né? Se alguém morresse por mim, eu não seria eternamente grato por essa pessoa, né? Quanto mais grato tem que ser a Deus, né? Porque ele não morreu só para que eu tivesse vida carnal, né? Não para que eu estivesse vivo aqui, mas para que minha alma não fosse eternamente condenada, né? Para que eu tivesse vida, a vida verdadeira, né? A vida eterna. Para que minha alma tivesse vida, para que eu tivesse vida eterna. Então, muito mais eu devo ser grata a Deus, né? E é sempre interessante a gente fazer esse exercício de contemplar a cruz de Cristo, né? Muitas vezes a cruz de Cristo se tornou algo comum a nossos olhos, né? Nós olhamos e não nos leva a nada, né? Mas, quando a gente vê um crucificado, a gente tem sempre que lembrar, né? Foi por mim. E ali achar forças, né? A gente não pode deixar que isso se torne algo banal aos nossos olhos, né? A gente tem que deixar que a cruz de Cristo sempre, sempre toque o nosso coração, né? Porque o Senhor, quando morria na cruz, ele pensava em nós, né? Ele pensava em cada um de nós particularmente. E nós vamos olhar para a cruz e não vamos pensar no Senhor? Temos que olhar para a cruz e lembrar quem morreu na cruz, quem é aquele que está na cruz, né? O Cristo, Jesus, é Deus que se fez homem, né? Então, o Senhor, tudo ele entregou, né? Então, quando Eva tudo quis, Cristo tudo entregou. Desde o horto até o Calvário, né? Ele não reclamou dos seus sofrimentos, né? Ele não reclamou das suas dores, ele abraçou o sofrimento. Ele realizou a vontade do Pai, né? Em silêncio. Ele não pediu nada em troca, ele apenas se entregou por amor, né? Então, o que mais a gente pode pedir a Deus, né? Se ele já deu tudo aquilo que ele poderia dar. Que ele poderia não, né? Que ele pode muito mais. Mas se ele deu tudo aquilo que a gente precisa, né? A salvação. A salvação, a remissão para uma vida nova, né? Cristo nos salvou de quê? Eu fico pensando, né? Do pecado apenas? Não, né? Não só do... Sim, é pelo pecado, ele nos salvou do pecado, mas não só disso, né? O Senhor, ele reconciliou nossa alma, né? Ele pode nos salvar do pecado e nós podemos voltar a pecar, né? Da mesma forma que nós voltamos muitas vezes, né? Então, o Senhor, ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva desse mundo, né? Essa mundanidade, né? Que nos cerca. Ele nos salva do demônio, né? Do pecado, do tentador. O Senhor, ele nos liberta para uma vida nova. Algo que eu acho também muito bonito, né? Uma reflexão, é que a cruz de Cristo, ela possui duas hastes, né? Que a cruz, vou pegar meu crucifixo pequenininho aqui, né? A cruz, ela tem uma haste vertical e uma haste horizontal.
E uma meditação, né, diz isso, né, que a haste vertical na cruz é a que une Deus, é o que une o homem a Deus, né? E a cruz horizontal é a que une o homem ao homem. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele restaurou a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o outro, para que nós pudéssemos amar o outro, né? De forma real, efetiva, né? Com amor desinteressado. Então, o Senhor, tudo que ele restaurou na cruz, né? É essencial para a nossa vida hoje, né? Para a nossa caminhada. Tudo aquilo que Cristo assumiu de novo, né? Ele remiu na sua cruz, né? Então, a pior coisa, eu penso, né? A pior coisa que Deus poderia fazer por nós é deixar que nós façamos aquilo que nós queremos fazer. Eu acho que isso é a pior coisa que Deus poderia fazer por nós, porque a gente mergulha nas nossas vontades, né, muitas vezes, nos nossos desejos e aí nas nossas paixões e esquecemos de Deus, né? E acabamos numa vida de pecado e às vezes a gente quer algo, né? Mas se Deus nos abandonasse nesse querer, né? Se Deus falar, vai, meu filho, vai. Às vezes quão triste seria a nossa vida, né? Faça essa reflexão, né? Provavelmente estaríamos bem mais pecadores do que nós já somos, né? Estaríamos escravos das nossas próprias paixões, da nossa própria carne. Então, Cristo ele não morreu para que nós fôssemos escravos, né? Não morreu para que nós fôssemos escravos da carne, escravos do pecado, escravos das nossas paixões desordenadas, né? Aí eu quero, tenho que fazer. Não é para isso que Cristo morreu, né? Ele morreu para que nós fôssemos libertos, né? Ele morreu para que nós fôssemos livres, né? Que toda corrente de pecado, toda corrente de escravidão que nos prendia ao pecado, né? Fosse arrancada, né? Que a corrente fosse quebrada, né? Então Cristo morreu, né? Para isso, né? Para que nós fôssemos livres para amar a Deus, né? Porque no nosso pecado a gente não consegue amar a Deus. A gente vai amar sempre mais o nosso pecado, né? Vai amar sempre mais as nossas vontades. Mas Cristo morreu para que nós fôssemos livres para amar, né? Livres para amar a Deus com amor verdadeiro, né? Então, a cruz de Cristo deve ser o centro das nossas vidas, né? Deve ser o centro, né? Nenhum cristão é cristão sem a cruz. Não existe cristão sem cruz. O próprio Senhor disse, né? Quem quiser me seguir, toma sua cruz, não é? Então, nós devemos olhar a cruz de Cristo e colocá-la no centro das nossas vidas, né? Para que nós possamos tornar a cruz de Cristo não um sacrifício estéril, né? Que não dá frutos, mas que ao jorrar nos nossos corações, a cruz de Cristo dê muitos frutos, né? Que o sangue de Cristo tem que penetrar na nossa alma e ser como uma água para a terra, né? Para que nossa alma frutifique. Então, para que nossa alma seja terra fértil, né? Para o Senhor. Então nós temos, né, sempre meditar na paixão de Cristo, lembrar que foi por mim que o Senhor morreu, e todo aquele sofrimento, né, que ele sofreu foi por mim, né, por amor a mim. Você tem que lembrar sempre disso também, né, para que nós possamos mudar verdadeiramente, assumir a salvação que Cristo nos dá, né? Cristo morreu para que nós fôssemos livres do pecado, para que hoje, né, diante da realidade que você vive, às vezes tem um pecado que você não consegue largar, às vezes tem um pecado que você sempre se vê caindo nele, né? Mas a esperança, ela se encontra na cruz de Cristo, né? Então, se o Senhor morreu por mim para que eu fosse salvo, para que eu fosse liberta do pecado, nada pode mudar isso, né? Então, a luta
que nós fazemos para vencer o pecado não é uma luta em vão, né? Não é uma luta vã, uma luta que não dá em nada. Não é, né? Porque a salvação, a vitória já foi a cruz de Cristo, né? E hoje, pela nossa luta, nós reafirmamos a nossa fé. Nós reafirmamos que nós cremos que o Senhor morreu por nós para a nossa salvação. Pela nossa luta, nós tornamos a cruz de Cristo uma cruz fértil, né? Uma cruz que dá frutos em nossa alma. Então nós temos que perseverar na luta contra o pecado, porque o Senhor, ele perseverou até o fim, no caminho para o Calvário, até a morte da sua cruz. Então a vitória está ali, né? A vitória está na cruz de Cristo, né? Então se eu tenho pecado que me escraviza, eu olho para a cruz de Cristo e peço força ao Senhor. Por mais que eu volte a cair nesse pecado, se eu estou decidido que eu não quero ficar nesse pecado, se eu busco a confissão, se eu busco reconciliar-me com Deus, é isso que conta, né? É isso que vale, né? Porque o Senhor, ele está de braços abertos sempre, né? Para nos receber, né? Ele morreu porque ele sabia que nós podemos. Porque senão ele não morreria, né? Porque Deus não é bobo, né? Ele sabe que nós podemos fazer melhor. Ele sabe que nós podemos dar mais do que aquilo que nós estávamos dando. Então, pela sua cruz, Cristo ele firma a esperança, né? Então, temos que buscar sempre essa esperança na cruz de Cristo. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo difícil. Com pouca frequência nos sacramentos, né? Ou quase nenhuma frequência nos sacramentos. Na missa, né, a confissão, nós devemos voltar sempre à cruz de Cristo, né? Olhar para a cruz, meditar a cruz do Senhor e lembrar que essa é a vitória, né? A vitória contra todo o pecado, contra todo o mal, a vitória sobre nós mesmos, e lembrar, né, que o Senhor é o nosso Senhor, é o meu Senhor. É isso você que tem que falar, né? Se o Senhor é o seu Senhor. Porque isso é o que vai definir se você vai ficar preso nesse pecado ou não, né? Não de uma forma passiva, né? Porque nós temos que lutar também, nós temos que renunciar, todos os dias temos que nos levantar decididos por não pecar, né? Pela nossa fraqueza, né? Acaba que nós vamos cair ainda em muitos pecados, né? Mas a nossa decisão deve estar em Cristo, né? Então caiu, levantou. Caiu, levantou. Caiu 1.000.000 de vezes, levanta, né? Todas as vezes, levanta 1.001, né? Porque a cruz de Cristo é a vitória. Então, se nós podemos levantar, é pela cruz de Cristo, não é por nós que queremos, é pela força que o Senhor nos dá, porque por nós mesmos a gente ficaria caído no chão. Mas o Senhor, ele renova as esperanças, ele renova as forças, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, ao olhar a cruz de Cristo, né? E lá em João 12, perdão, no versículo 13, Jesus mesmo ele fala, né? Quando for elevado na cruz, atrairei todos a mim. Então, nós devemos deixar atrair pela cruz de Cristo, né? Deixar que o Senhor nos atraia, né? E como Maria, né? Como São João, como Santa Maria Madalena estavam lá aos pés da cruz, contemplando, né, o Senhor, a gente possa também se colocar nessa posição, né? De contemplar o Cristo crucificado e pensar, né? Tanto sofrimento, Senhor, tanto sofrimento por amor a mim, né? Então, temos que meditar, né? Porque nos diz respeito olhar a cruz de Cristo e meditar, né? Compadecer do Senhor que sofre na cruz, né? E todos os dias o Senhor, ele renova esse sacrifício, né? Ele torna presente no nosso tempo esse sacrifício pela Santa Missa, né? Então, na missa, o Senhor ele se entrega no pão e vinho, se tornam o corpo e o sangue do Senhor, né? E
para você ver, né, como que é uma representação daquilo que foi. Não estou falando que a Eucaristia é uma representação, tá? A Eucaristia é o corpo e o sangue. Mas porque o corpo e o sangue separados, né? Para mostrar aquilo que foi o sofrimento de Cristo, né? Você separar o corpo e o sangue, né? Então, o sangue de Cristo foi todo derramado naquela cruz, né? Por nós, né? Então, ele se entrega todos os dias, né, na Santa Missa, por nós, com seu corpo e no seu sangue. E nesse tempo é muito difícil nós comungarmos, né, é muito difícil nós participarmos frequentemente da Santa Missa, mas é muito importante, né, nem que seja a gente assistir pela TV, né, pelos meios aí que hoje em dia nós temos, é muito importante, né, nós participarmos da Santa Missa, né, nem que às vezes nós não podemos estar ali presentes, né, mas se a gente se une em espírito, se eu penso, Senhor, nesse momento está acontecendo um sacrifício, une-me, Senhor, espiritualmente, une-me une a minha alma, né, a esse sacrifício que acontece nesse momento. E participar ali, vendo, né, por meio da TV, por meio do celular, não sei, mas participar, se unir àquele sacrifício de Cristo, né, para que a gente não perca esse amor, para que a gente não perca essa devoção. Porque na missa, a gente está no Calvário. Na missa, a gente está ali com Nossa Senhora, com Santa Maria Madalena, com São João. Nós estamos ali de pé, né, ao lado de Nossa Senhora, contemplando o crucificado, né? E a gente tem que fazer essa meditação, né? O que eu estou fazendo no Calvário? Onde eu estou durante a Santa Missa, né? Porque ele é o sacrifício de Cristo, né? É o sacrifício de Cristo, assim como foi há 2000 anos atrás, é hoje no altar. Então, nós devemos amar a Santa Missa, buscar a Santa Missa e viver a Santa Missa com amor, né? Não somente estar ali presente, mas viver. Porque ali nós revivemos aquilo que nós não vimos, né? Que há 2000 anos atrás aconteceu em Jerusalém. Ali na missa nós revivemos. Então, devemos aprender com a Virgem Maria a nos unir ao altar, né? Ao altar do sacrifício de Cristo, nos unir à Santa Cruz e a amar o Senhor. E não tornar estéril a cruz de Cristo nas nossas vidas, mas tornar fértil, muito fértil, porque o Senhor ele se entrega todos os dias, novamente, ele se entrega todos os dias por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos amar a Deus com um coração livre, com um coração fervoroso, com um coração que deseja a santidade. Então é isso, né? Eu queria só passar para vocês 3 meditações para vocês escreverem. É importante vocês escreverem as respostas que vocês vão dar, tá? Então vocês vão... São quatro perguntas, né? Para vocês meditarem e pensarem. Primeiro, né? O que Cristo me diz sobre o sofrimento que ele suportou? Então, meditando a cruz do Senhor, né? Olhando para a cruz do Senhor, contemplando a cruz do Senhor, o que o Senhor lhe diz sobre o sofrimento que ele suportou? Peça-lhe para que conceda a experiência do imenso amor que ele sentia por você ao morrer, para te redimir, né? Então, peça esse amor, para que você experimente esse amor, né?
e o que o Senhor te comunica, né, por esse sofrimento que Ele suportou na cruz, né? E as outras três, né? Primeiro, né? Como você se beneficiaria espiritualmente da meditação diária da Paixão de Cristo? Então pensa, o que a meditação da Paixão de Cristo pode me beneficiar de alguma forma? Escreve. Não precisa fazer isso agora, durante a pregação, né? Depois vocês tiram um tempinho e fazem. Como me sinto em relação à declaração de Jesus de que não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos? E a terceira, quão disposto estarei eu a dar a minha própria vida por aqueles que amo, ao servi-los, ajudá-los e ouvi-los, mesmo quando me for inconveniente fazê-lo. Então, o sacrifício de Cristo nos ensina também a nos sacrificarmos pelos outros, né? Então, eu peço, assim, encarecidamente que vocês façam essas 3 meditações, né? Depois dessa pregação, para que a gente possa se questionar mesmo, né? E ver aquilo que a cruz de Cristo pode fazer em nossas vidas. Eu queria finalizar isso com uma oração, que é até uma oração desse livro que eu mostrei para vocês. Porque qualquer oração que eu fosse fazer não seria tão bonita quanto essa. E nem tão forte como essa é, né? Então, que nós possamos fazer dessa nossa oração, né? Essa oração que Santo Afonso fala aqui, né? Que nós possamos unir a nossa oração a essa oração de Santo Afonso, né? Que essa possa ser hoje a nossa oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vós disseste que quando estivesse suspenso na cruz, atrairias todos os corações para vós. Vós, morrendo crucificado por nós, arrebatastes tantos corações ao vosso amor, que por vós deixaram tudo, bens, pátria, parentes e até a vida. Arrebatai também o meu pobre coração, que agora, por vossa graça, deseja vos amar, e não mais permitais que eu ame o lodo como eu fiz até agora. Ó meu Redentor, pudesse eu ver-me despojado de todo o afeto terreno, para esquecer-me de tudo e lembrar-me só de vós, e a vós só amar. Eu tudo espero da vossa graça, vós conheceis a minha incapacidade, ajudai-me, vos rogo, pelo amor que vos obrigou a sofrer por mim uma morte tão acerba no Monte Calvário. Ó morte de Jesus, ó amor de Jesus, arrebatai todos os meus pensamentos, todos os meus afetos, e fazei que de hoje em diante eu não pense e nem busque outra coisa que agradar a Jesus. Amabilíssimo Senhor, ouvi-me pelos merecimentos da vossa morte. E vós também, ó Maria, atendei-me, já que sois a mãe da misericórdia. Rogai a Jesus por mim. Vossas súplicas podem tornar-me um santo, e isso eu o espero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.